Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais umas reflexões de Luz no Lar. E nós hoje estamos na segunda reflexão de 2023 com o novo livro Sabedoria, Sabedoria que tem como subtítulo A Lei de Deus no Pensamento dos Homens e que é uma psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito de sua mãe, Maria Nunes. Este livro, nós já no primeiro dia tivemos aqui a partilhar a mensagem que Bezerra de Menezes dá logo no prefácio de abertura deste livro, que é muito bonita, mas eu aconselho também, nós não vamos ler aqui, a ler a introdução, que a introdução ainda é igualmente bonita, que é de Miramês. E Miramês faz aqui uma introdução muito profunda a respeito do livro e a respeito do tipo de abordagem das reflexões deste livro. Todos os livros são diferentes, este livro é diferente do Convite aos Corações, embora também com mensagens e reflexões, e por isso eu vou seguindo a linha de pensamento da psicografia do Espírito Maria Nunes e vamos ter aqui uma abordagem a partir de hoje diferente. Hoje é o primeiro dia da leitura e da reflexão de uma mensagem de Maria Nunes que fala sobre o fingimento. E recordo que as nossas reflexões de quarta-feira, os livros que nós estamos a estudar são abertos ao acaso, portanto não são sequenciais, e ao abrir ao acaso, calhou nesta lição, que é a primeira, embora a segunda reflexão de 2023, mas a primeira de uma psicografia de Maria Nunes. Eu convido agora todos para uma breve prece de harmonização e de pacificação da nossa mente. Vamos elevar o nosso pensamento até ao nosso amado Pai Celestial, fonte criadora. Vamos agradecer-lhe, Senhor, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Te agradecemos a saúde e a doença, pois leva-nos a pensar e a refletir sobre nós mesmos. Te agradecemos a alegria e a tristeza que nos dão a capacidade de melhor olharmos para nós e de nos conhecermos. Te agradecemos a luz e a sombra que ainda temos, pois é exatamente essa luz que nos permite identificar as zonas de sombra que ainda temos a trabalhar. E te agradecemos a vida, a paz e a harmonia. E te pedimos que fiques connosco nestas reflexões, neste estudo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, a lição é do livro Sabedoria, item 89, que está na página 195, 195. E diz-nos então Maria Nunes, que abre esta leitura intitulada Fingimento, com uma mensagem de Miramês. E diz-nos então Miramês: o fingimento é a contradição da verdade e a mãe da tristeza. E muitos de nós, nos dias de hoje, andamos tristes. Andamos tristes pela própria vida, andamos muitas vezes tristes pelo próprio clima, pelas mudanças que estão a ocorrer em todas as áreas da vida, de forma muito rápida e que nós às vezes não temos capacidade de assimilar completamente. Andamos tristes porque nós ainda não conseguimos, na maior parte das vezes, assumir aquilo que realmente nós somos perante as diferentes circunstâncias difíceis da vida. Esta questão do fingimento é uma questão que nós às vezes consideramos banal, não sendo. Porquê? Porque nós habituámos desde muito pequenos a agradar, ou a querer agradar, ou a querer cair em graça daqueles que amamos, daqueles que nos orientam, como os professores, daqueles que estão à nossa volta.
Porque nós muitas vezes não conseguimos olhar para o espelho e ver quem realmente somos também, não é? E portanto são muitas vezes muitos anos de pequenos fingimentos, de máscaras que vamos colocando em nós, ou para agradar a nós mesmos, ou para agradar àqueles que amamos, ou para agradar àqueles que são os nossos orientadores, os nossos chefes, os nossos professores, ou até, muitas vezes, para agradar a uma construção que nós fazemos de nós mesmos e que não somos nós, mas que está mais ligada muitas vezes com aquilo que a sociedade espera de nós, que está mais relacionada com aquilo que as pessoas esperam de nós. E vamos cristalizando em nós este fingimento, este não assumir da nossa essência, e às vezes, com a continuação da vida, até nos esquecemos de quem realmente somos. É de tudo isso que nos fala aqui Maria Nunes. Mas Maria Nunes também nos fala com a doçura da sabedoria, porque nós estamos, de facto, neste século. Estamos nestes tempos pós-pandémicos que vieram mexer em muitos de nós, que nos vieram posicionar num novo paradigma de evolução. E olhamos muitas vezes para nós mesmos já com outra realidade e com outros olhos. As verdades que Cristo nos trouxe levam-nos exatamente a isso, a assumirmos o que realmente somos. Para quê? Para sermos livres de quem? De nós mesmos, não é? Porque só nós é que podemos dar a nós mesmos essa liberdade. Só nós é que podemos assumir em nós mesmos aquilo que realmente somos. E só nós é que temos o poder de sermos felizes com aquilo que somos realmente, não é? De modo que esta lição, fingimento, é uma lição que nos leva a grandes reflexões. Vamos ouvir então o que nos diz Maria Nunes. É-nos dado perceber que o fingimento disfarça os valores da alma e passa a criar ilusões para os próprios caminhos. Não há quem possa iludir os outros e muito menos a si mesmo por tempo indefinido. A vida foi estruturada de tal maneira que somente a verdade suporta ficar de pé ante as necessidades humanas. E esta questão que aqui Maria Nunes nos traz é uma questão fundamental para a nossa saúde mental, não é? Ela aqui diz, ninguém consegue, não há quem possa iludir aos outros, muito menos a si mesmo, por muito tempo, ou por tempo indefinido. Portanto, nós depois, ao criarmos estes fingimentos que disfarçam os valores da nossa alma, ou seja, que disfarçam a nossa própria essência, acabamos por cair numa luta interior de força e de esforço para mantermos aquilo que não somos, mas que criamos e que às vezes não temos consciente. E é isso que nos causa tristeza, muitas vezes uma tristeza calada, muitas vezes uma tristeza sem nós sabermos o porquê, mas que é uma tristeza de alma. E uma das razões pode ser esta. E continua Maria Nunes. Quem deseja aparências e se esforça para viver na cavilação é porque ainda dorme em relação ao despertamento espiritual. E aqui eu faço uma pausa só para partilhar convosco uma reflexão. O facto de nós lermos, estudarmos, trabalharmos sobre as verdades do Cristo, tentar trazê-las para o nosso coração, não faz de nós seres que já estão despertos, faz de nós seres que já têm conhecimento. Para nós estarmos despertos, nós temos que trazer as verdades do Cristo para o nosso coração. Nós temos que vivenciá-las na caridade, nós temos que vivenciá-las em nós mesmos e nós temos que nos aceitar tal como somos. E, portanto, esta questão que aqui Maria Nunes nos diz que
que quem deseja as aparências e se esforça para viver na cavilação é porque ainda dorme em relação ao seu despertamento espiritual. E se contaminar alguém da mesma faixa de vida, responderá por isso, sofrendo as consequências do mesmo disfarce. Todo o fingimento é a contradição da verdade e gera muitos hábitos de igual valor na área da malícia. Portanto, atenção. Chamamos aqui a atenção que a Maria Nunes chama para nós também. Atenção àquilo que fazemos, atenção àquilo que tentamos iludir em nós ou nos outros, porque nós estamos a criar um problema que pode gerar hábitos complicados e que os outros podem replicar porque acham correto e não o sendo, nós temos que prestar contas para nós mesmos da responsabilidade que temos em relação a essa situação. O mundo estava em grande decadência moral quando o Cristo veio à Terra. Sua vinda correspondia a um gigantesco esforço da espiritualidade maior. E, portanto, quando nós pensamos na vinda do Cristo e sabemos a quantidade de anos que demorou a materialização da sua energia para poder ter um corpo físico na maior parte do tempo idêntico ao nosso, nós nem sempre pensamos que houve uma pleiade imensa de espiritualidade superior que durante os 33 anos terrenos, mais o tempo a que Cristo demorou no seu processo de materialização física, tiveram a trabalhar com o Cristo para que ele pudesse vir à Terra. A espiritualidade maior esteve investida em todo esse processo para que Cristo viesse até nós, no sentido que as criaturas despertassem do sono, e foi isso que ele veio fazer. Ele veio acordar-nos de um sono gerado pela ignorância, fazendo-as, a nós criaturas, abrir os olhos e sentir a necessidade de ser feliz. E nós estamos a aprender a despertar ainda hoje. Nós estamos a aprender a abrir os olhos ainda hoje, porque 2023 anos não são quase nada, são uma gota de tempo para a nossa evolução de consciência e uma gota de tempo em termos cósmicos, e nós ainda estamos. Mas nós, como estamos numa fase de transição vibracional ou energética, de um mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração, nós temos mesmo que acordar. Já não há opção para ficarmos a dormir, no sentido da evolução. Porque há sempre opção e nós estamos sempre no caminho certo, no sentido em que estamos de acordo com a nossa caminhada, não é? E quem não despertar agora, desperta depois. Contudo, quem pretende evoluir e aproveitar este tempo, estas benesses que estão a ser derramadas sobre todos nós, principalmente em forma de despertar consciencial, tem que urgentemente acordar. Acordar para as verdades do Cristo. Acordar para aquilo que o Cristo e toda a espiritualidade maior que se dedicou a que o Cristo viesse até nós, possa ver os seus efeitos na alegria do nosso acordar. O mestre convocou um rebanho com função de formar seus discípulos e lhes deu sementes da mais pura fecundidade, abençoando seus trabalhos e ajudando-os a semear. Portanto, ele deu-nos as sementes mais puras. E essas sementes são o quê? Diz-nos ela, a semente era a palavra de Deus, muito fértil na boca e no coração do Cristo, a quem muito devemos por nos ajudar a compreender as verdades espirituais e ainda mais nos predispor a vivermos
os preceitos da divina sabedoria. A divina sabedoria são os ensinamentos que o Cristo nos deixou das leis divinas, cósmicas e universais que Ele nos trouxe. São elas as sementes plantadas no nosso coração, na nossa consciência, são elas as sementes que o Cristo deixou para que nós pudéssemos ter como exemplo e ter a energia divina, a ferramenta, a enxada e a lavoura para que pudéssemos arar a terra, semear a planta e cuidar dela, em nós, na nossa consciência. É de se indagar se continuamos a pensar na filosofia do Senhor, falar e viver. De outro modo, não nos libertaremos das amarras da ignorância. Não há como nós nos conseguirmos libertar se não for através do falar as leis divinas, falar aquilo que já temos na nossa consciência e viver na ação essas mesmas leis com caridade, com tranquilidade, mas com muito cuidado, com muito respeito por todos aqueles com quem temos de partilhar estas mesmas verdades. Porque não nos libertaremos das amarras da ignorância. Evoluir custa, evoluir dói, mas mantermos-nos nas amarras da ignorância dói muitíssimo mais. Portanto, vale a pena o esforço, vale a pena o trabalho. E dir-nos ela, por-se abraçar esse trabalho de luz, de renovação dos entulhos do nosso coração, que nos fazia e por vezes nos faz sofrer. Faltou a seriedade, a honestidade, e nos agarramos em imitações filosóficas que não suportam o tempo, começando a torcer a verdade e sofrendo as consequências das enganações, das enganosas ações. E isto temos que ter cuidado, porque o que mais tem sido feito nestes últimos 2023 anos tem sido torcer a verdade. E a verdade tem sido torcida por aqueles que deviam falá-la reta, pura. O fingimento prejudica as criaturas mais do que elas possam pensar. É uma encenação no palco da vida que nunca passa de encenação, enquanto nos decidirmos a pensar a verdade, a falar a verdade e dar início à vivência da verdade. Sofreremos as consequências do ambiente da mentira. Mas podem dizer, Maria João, não é mentira, é fingimento. E o fingimento não é uma mentira? Temos que ser frontais com as palavras e connosco mesmos. Temos que nos policiar com muita frontalidade. Não nos podemos deixar nós também iludir por estas formas de pensar, por estas encenações que fazemos a nós mesmos. Fingimento é mentira. E, portanto, temos que ter essa frontalidade e chamar as coisas pelos nomes que elas têm, porque não temos muito mais tempo para perder. Lembremos-nos de que estamos em outra era, diz-nos ela, a era do espírito. Importa-nos viver em espírito e verdade, tal como nos dizia o Cristo, buscando outra vida, aquela que fala mais do espírito e mais de vida, para que possamos viver mais. Nós estamos a entrar, já estamos neste momento, mas estamos a entrar com mais consciência na era do espírito. Sejamos nós mesmos a essência que somos espíritos, pois estamos a entrar na era do espírito. A era que não permite fingimentos nem mentiras, distorções de verdade, não permite tudo aquilo que não é a luz. E nós, sabendo que em nós temos ainda
aquilo que não é luz, tenhamos esta coragem que Maria Nunes nos incita a olharmos para o espelho e a enfrentarmos a nós mesmos, lutando em nós mesmos por uma consciência mais iluminada, por uma consciência mais viva, para que possamos viver em espírito e verdade. Falsidade, diz-nos ela, é, pois, ambiente para a alma primitiva. O homem civilizado deve desacostumar-se das inferioridades e começar a respirar, mesmo na Terra, a atmosfera dos planos superiores, que é uma atmosfera leve, uma atmosfera pura, uma atmosfera verdadeira. O espírito modificado sente mais notícia do Cristo no coração. E, portanto, se nós queremos sentir em nós o Cristo, não é? Que todos queremos sentir em nós essa energia maravilhosa do Cristo, todos queremos ter esse amor em nós. Vamos fazer este esforço de termos esta capacidade de vivermos uma atmosfera e respirarmos uma atmosfera dos planos superiores e termos o Cristo no coração. Lembre-se, fingimento é contradição dos valores imortais da vida. Pedimos a Deus para nos abençoar, no sentido de que possamos conhecer a verdade e nos tornarmos livres. E vamos assim pedir a Deus, ao nosso Pai Celestial, que nos permita conhecer a verdade em nós mesmos, que nos permita ter a coragem, a fé, a humildade de começarmos a viver a nossa própria liberdade, sem constrangimentos, para vivermos em espírito e verdade, as verdades maravilhosas que o nosso Cristo nos trouxe há 2023 anos. Que o nosso Pai Celestial ilumine todos com a sua luz de bondade e misericórdia. Que os nossos mentores e guias nos protejam, nos amparem e nos orientem, para que nós possamos a cada dia, dentro do nosso ritmo, estarmos mais vinculados à nossa própria essência de verdade, ao nosso próprio espírito, e assim sentirmos em nós o Cristo, em leveza, em amor, em caridade e em bondade. Que a luz do nosso Pai Celestial abençoe a todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, foram as reflexões que nos trouxe Maria Nunes. Nós já temos pouco tempo, eu aproveito por me despedir já até sexta-feira, no nosso estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas de Portugal, que são às 17 horas de Brasília. Este estudo agora no inverno é 1 hora mais cedo, e depois estão todos convidados para o estudo do céu e do inferno no sábado, e esse sim, às 21 horas de Portugal. Telmo, ainda temos um bocadinho de tempo, os seus comentários, por favor. Obrigado. Achei interessante esta leitura e a maneira como foi explicada. É uma luta de nós próprios, realmente. Enfrentarmos a nós próprios tem sido sempre, acho que é a maior dificuldade que temos, de nos encontrar a nós próprios, mesmo não fazendo fingimento, mas é sempre uma luta, é uma dificuldade maior. Achei interessante, deu uma leitura assim muito geral, mas gostei da sua explicação e da maneira como foi, portanto, abordado este tema. Acho que vai haver mais temas interessantes, que eu também vou começar a ler com mais calma, portanto, tentando levar a sequência do livro com mais calma, e comecei logo pela afabilidade e por aí fora, mas acho interessante e acho que foi uma boa escolha para as quartas-feiras que nós visitamos. Agradeço-lhe e um bem-aja por isso mesmo. Também desejo-lhe uma noite tranquila, abençoada e tudo de bom. E então até a próxima sexta-feira. Encontramos-nos
para o Evangelho de Pai e Pai para o estudo da mediunidade. Aí está. Obrigado, Telmo. Eu Bem-aja. é que te agradeço. Uma boa Bem-aja. noite para si e para a sua família. Um Obrigado. abraço de coração para a nossa querida Suzy, que está É doente. verdade. Que Deus Sim, a as possa melhoras. ajudar, as melhoras dela. Exato. E uma noite boa para todos. E Muito até obrigado. para se Deus Saúde. assim permitir. Muita saúde a todos. Ok, Obrigada. Boa noite. igualmente. Obrigado. Boa Obrigada, noite. Telmo. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Com Boa noite. licença. Obrigado.